Hoje é dia 25 de novembro de 2025. Hoje é terça-feira e com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, todas as forças do universo, Olorum, todos. Hoje é dia da Baiana da Acarajé, né? E também é um dia não muito bonito, porque é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Não deveria acontecer isto, essa data, né? Mas existe a data. E nós estamos começando agora o 9º episódio do Fala Bené. Fala Bené é a voz de quem não tem voz. E nós temos a presença de uma mulher bonita, uma professora, advogada, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, dentre outras pessoas. O tema de hoje é justamente isso. Nós vamos falar sobre violência urbana. A gente vai falar sobre violência urbana, sobre feminicídio, a gente vai falar sobre conflito de terra no interior, armamento. E a pergunta é: por que o homem é o único animal, um dos únicos, tem outra, a doutora Nélia até me lembrou hoje, que mata a fêmea. Eu estava vindo para cá quando um motorista me falou, lembrou alguma coisa interessante. Quem ama, mata. Ele é evangélico, falou uma coisa interessante. Quem ama, mata. Quem ama? Se eu amo, por que eu destruo as pessoas? Historicamente, e Rubem Braga, no romance Agosto, ele mostra muito isso. Rubem Fonseca, aliás. E ela balançou a cabeça. E no Fala de hoje, a gente vai ter a presença, moque aqui, por favor, já a presença da minha querida Nélia Ferreira. Nélia Ferreira é advogada militante no sul da Bahia, é oriunda da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, genuína daqui da região, e foi, durante um período, ex-presidente da Comissão de Defesa da Mulher, da subsecção da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, no período de Anderley Nascimento, né? E também... Foi por 2 vezes. Por 2 vezes. Com o doutor Anderley e o doutor Duvaldo Carvalho. Duvaldo Carneiro. Carvalho. E também foi... Carneiro faleceu, né? E foi ex-secretária também da subsecção, e hoje é militante política, e ela é secretária do PL, Partido Liberal, no município de Itabuna. A gente pediu também, a produção pediu, e eu vou fazer um parênteses. Eu estou agora com essa cor, com essa camisa, justamente, doutora Nélia, porque a produção pediu, e manda quem pode, e obedece quem tem medo, que dizer isso é minha avó, viu? Manda quem pode e obedece quem tem medo. E eu vesti porque hoje é um dia para a gente questionar, a gente ficar de luto, porque ao longo desses anos, e a doutora Nélia vai falar aqui, Vânia vai ter também a presença de Vânia Maria, do grupo de mulheres do Brasil, ela é líder do Comitê de Combate à Violência aqui na região. Nós vamos ter também a professora Cássia Dantas, minha querida Cassinha do PT, que está em Salvador, mandou uma gravação também, aparece daqui a pouco aqui. A gente manteve contato, a produção tentou manter contato com Rosana Bandeira, que é assistente social, esposa de Marcos Bandeira, mas ela está voando para os Estados Unidos. A filha vai ter mais um neném, mais um abraço para eles. Eles estão indo para os Estados Unidos, que vai ter mais um neném lá, vai ter chegando mais um bandeirinha aí, eu tenho uma admiração pela família de Marcos Bandeira e de Rosana Bandeira, e ela não pôde ter essa participação. Mas nós temos também a presença do advogado, professor e também hoje vereador, delegado de polícia também, Clodovil Soares, que vai falar com a gente sobre isso aqui. A pergunta é essa, dentre outros. A gente está ouvindo várias pessoas ouvindo, e a gente vai comentar sobre esse tema que não é tão bom de se falar. Mas a gente começa falando sobre um assunto, Mike, que é a questão da Imasa. Mas a Imasa não é questão só da Imasa, a Imasa se vende, se não vende, não. A gente fala daqui a pouco sobre essa questão da Imasa. Essa questão, Mike, que você não conseguiu captar, mas eu tenho daqui a pouco, vamos lá, o que o ouvinte, um telespectador, um internauta mandou para a gente, para a produção do programa. Então, só tem um áudio. Bené, boa tarde. Eu estou vendo para você esses 3 recibos da Imasa, onde o consumo de água, os metros cúbicos de água, estão sendo iguais aos metros cúbicos consumidos de esgoto. Eu gostaria de saber se você é do seu conhecimento, alguém da Imasa,
que nos informe como é que é medido esse metro cúbico de esgoto. E fica difícil, que é o mesmo metro cúbico de gasto de água, é o mesmo metro cúbico gasto de esgoto. Aquele menino da televisão, ok, ok. Olha que coisa interessante. E eu trouxe de uma residência próxima nossa, que é a água de Itabuna. E eu perguntei à doutora Nélia aqui, nos bastidores, sobre isso. Ela é advogada. Não tem sentido, proporcionalmente, Derivaldo Benedito, eu pagar mais esgoto proporcionalmente do que água. Não tem sentido. Considerando que aqui a Cinquentenário, nosso estúdio aqui é na Cinquentenário, nós temos o metro quadrado mais caro em termos de água em Itabuna. Tem muito gato aqui, viu? Tem ao longo dessa avenida aqui. De lá do Jardim do Alto até a Leninha da Autoescola tem um monte de gato. E às vezes gato não. Eu me penitencio. Eu cometi um crime aqui, dizer que tem gato. Tem muitos imóveis cortados, alimentados por carro-pipa. Eu falei que dizer, eu peço desculpa, me desculpe o que eu disse, não é isso. Tem muitos imóveis com água cortada que abastece com com carro-pipa, que o custo é menor. Né? Mas a Imasa cobra, cobra a parte de esgoto, independente de você usar água. Ou não, né? Não, usar água de carro-pipa, o esgoto é cobrado. Exatamente, é uma coisa complicada, né? E a gente já teve um aumento agora de 70%. Dá para ver, Mike, já? Aí, essa imagem? Bem, boa tarde. Eu estou vendo para vocês. Aí é um imóvel, outro imóvel que o Mike está mostrando. O consumo de água. Que é outro imóvel. Aquele imóvel é um, aqui é outro imóvel. Que não é perseguição em relação à Imasa. E aí é uma situação que tem, viu? Traga para mim, Mike, aqui. Então são coisas que a gente. Deixa eu ajustar aqui. Porque a gente. Essa aqui é a foto sem... de outro evento, de outra situação. Mas o que eu quero dizer é que essa semana passada, eu tomei conhecimento que, isso na quarta-feira, na última quarta-feira, eu tomei conhecimento, na quarta-feira passada, que teria entrado, a expressão foi essa, entrado água na negociação da Imasa. A negociação do governo do Estado, o governador chegou em Barro Preto, deu entrevista às rádios, dizendo que a situação estava perfeita, dizendo que estava tudo certo. O prefeito também teve. Só que a informação que eu recebi é que houve problema na... Uma precipitação anunciar. Exatamente, e entrou água na negociação. Eu esperei em Salvador, esperei na quarta-feira, na quinta-feira, sexta feriado, esperei os órgãos de imprensa divulgarem, não divulgaram, e eu divulguei. E aí divulguei no meu perfil, na minha página, e divulguei no blog do Bené. E o prefeito viu, eu vi, porque ele viu, ele visualizou. Na segunda-feira, o meu querido Fábio Ferreira divulgou na rádio com base, ao invés da Imasa, não estou dizendo da direção da Imasa, não estou falando de Cláudio Rodrigues, não, de acionar Derivaldo Benedito, profissional de 50 anos de idade, não vou botar, desculpe, aparecer na mídia e dizer que está errado. Aí a empresa diz que é fake news. Lá em Salvador, a Imasa está dizendo que é fake news. A Embasa. Fake news. É Derivaldo Benedito, 50 anos fazendo fake news, divulgando fake news. Então, esse assunto da Imasa, eu não divulgo isso. Eu mantenho o que eu estou dizendo, que houve dificuldade, não tenho procuração, não sou amigo do inimigo de Jerônimo Rodrigues, não sou amigo do inimigo de Augusto Castro, nem conheço, ele me segue, Ivan Maia, e agora sou amigo pessoal do meu querido, meu colega Cláudio Rodrigues, jornalista, que é outra discussão, e não é assim, que dizer que é fake news. Um diretor da Embasa disse que era fake news, sem me conhecer. Fake news. E aí tem reunião, não tem reunião? Divulga, não divulga. Transparência, bastava dizer ao Benedito o que foi que houve, nos procurar. Não estou a procurar, não é para trás de dinheiro, não, de jabá, de questão, não. Apenas para dizer. Mas a informação eu mantenho. Entrou água realmente. E quem viver verá se entrou água ou não. Então vamos nós, essa questão da Imasa já foi superado.
Outro ponto interessante também na abertura do nosso podcast é a questão da decoração do Natal. Eu gravei até hoje pela manhã a decoração do Natal. O problema nessa cidade é que as pessoas, doutora Nélia, eu não sei, e eu tenho as minhas costas de tartaruga, eu tenho 50 anos de rua, e eu vou ficar preocupado com se alguém está zangado comigo ou não na minha atividade profissional. Se eu estar bem com alguém, como diria o pai de Roberto de Souza, e hoje é aniversário de Robertinho, Dr. Paulo de Souza dizia de forma muito clara: eu não sou jogador de futebol, não sou artista, para estar bem com as pessoas. E nós escolhemos profissões espinhosas, espiosíssimas. A senhora escolheu que vem advogado, vem interagir comigo, que é a questão de conflitos, Mike. Né? Advogado o advogado é para solucionar demandas. E sim. Normalmente nós estamos em campos antagônicos. Um na defesa, outro na acusação. E às vezes, inclusive, alguns colegas levam isso para o lado quase que pessoal. Quando não deve ser. Porque uma coisa é você defender ideias, outra coisa é você levar aquilo para o lado pessoal como se fosse inimigo de infância. E às vezes tem esse comportamento por alguns profissionais. E virar beicinho, né? Acontece. Teve um caso aqui, eu vou me lembrar, o dia de falar sobre a questão da mulher. Teve um advogado que agrediu uma juíza aqui em Itabuna. Ele já morreu, esse advogado. Eu vi essa cena. Ele deu um tapa no rosto de uma magistrada. Como foi o fato, ele já faleceu, eu não vou, foi com seu colega. Se alguém perguntar, eu digo, mas foi um ato grosseiríssimo, a atitude dele a fazer isso. Mas o problema é que a atividade, voltando à questão da atividade da senhora e a minha, eu escolhi uma profissão que é conflitos. Sim. Eu não sou amigo do inimigo. Tanto é uma atividade profissional de conflito, porque ao divulgar os acontecimentos, o número de jornalistas que são mortos é imenso. Uma coisa que não deveria existir, porque nós também devemos reconhecer que tem pessoas na área do jornalismo que divulgam hoje o fake news, que eu gosto muito de falar o português, mas tem como defesa um processo contra calúnia, difamação ou injúria. Mas não, algumas pessoas vão para as vias de fato, e nós temos aqui, inclusive na região sul, casos de jornalistas assassinados por ter divulgado situações. E é um caso gravíssimo, né? Tem pelo menos dois profissionais, três, um no extremo sul, Manuel Leal, e o outro que era Roberto Brindes também. E também o terceiro, Bill também. Aliás, mais um, que não foi no exercício da profissão, J. Silva também. Que eu estou dizendo, não, exercício de memória. Mas nós temos o Código Penal na minha atividade profissional. O tema não era esse, né? Mas tem o Código Penal, a gente pode discutir. O limite é o Código Penal. Tinha a lei de imprensa, né? A famigerada lei de imprensa, e a gente tem um Código Penal. O limite da gente é o Código Penal. Exatamente. Tem o Código Penal. Você tem um Código Penal e não tem como xingar ou não. E fazer jornalismo, e eu estou dizendo à senhora e aos internautas, que aos 50 anos a coisa mais fácil de fazer jornalismo. É coisa simples. É só você checar a informação. Não tem porquê. Eu tenho uma informação, se a senhora vai ser nomeada presidente da secretária da ONU, e eu vou perguntar à senhora. Basta perguntar. Tem a informação ou não? Vai para a pessoa, pergunta. Acabou. E checa, a senhora vai negar ou vai confirmar. Se a senhora nega, eu tenho uma informação, eu divulgo, que a senhora negou, mas divulgou. Se a senhora confirmar, ótimo, eu estou divulgando um assunto que é meu ganha-pão. Então, são coisas muito interessantes. E acontecem fatos. Mas um fato que é interessante também, que vou abrir o podcast, é em relação a Geraldo Simões de Oliveira. Bote a fotografia dele aí, por favor, Mike. Geraldo Simões. As redes sociais divulgaram que Geraldo Simões Oliveira, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Itabuna,
ex-deputado estadual, de novo, 2 vezes federal e 2 vezes prefeito, secretário de Agricultura, dirigente de entidades, sindicato, AFC. Ele estaria, depois, fundador do Partido dos Trabalhadores, participou do processo de criação do Partido dos Trabalhadores, uma luta incrível, candidato a prefeito da cidade, e foi uma liderança, uma grande liderança na Bahia, ainda é. Geraldo Simões, agora de 70 anos de idade, existe a possibilidade de deixar o PT. E eu vejo que 2 pessoas, 2 personalidades regionais, que tiveram um único partido. Davidson Magalhães, o PCdoB, e Geraldo Simões com o PT. Mas as rádios, algumas rádios, eu vi na Rádio Interativa, eu vi rede social divulgando. E ontem, não aguentei, liguei para Geraldo Simões, conversei com o Geraldo Simões sobre isso. Palavra de Geraldo Simões. Existe a negociação realmente, Geraldo Simões poderá ou não sair do Partido dos Trabalhadores. Existe a possibilidade. Ele já teve mantido contato com as lideranças do PSOL em nível nacional e PSOL em nível estadual, em nível municipal, regional. As lideranças. E existe a possibilidade. Perguntei a ele qual é a possibilidade. Ele disse que existe. Se existe a possibilidade, ele poderá sair, não é? Então, essa novidade, primeira mão. Procurei Geraldo Simões, ele viu, falou. Então, Geraldo Simões poderá sair em janeiro. Não sei se vai ser candidato ou não. Essa questão de... Por que eu estou dizendo isso, Adrivaldo Benedito? Porque eu conversei com o Geraldo Simões, professora Nélia. E eu perguntei a ele, e ele disse que existe a possibilidade que poderá... Confirmou a informação. Peremptoriamente que ele poderá cessar o Partido dos Trabalhadores. E eu perguntei se ele vai divulgar. Espera, mas eu vejo... pela posição dele, pelo clima que está acontecendo, eu lamento profundamente que Geraldo é uma liderança do partido. É uma grande liderança, é a maior liderança no sul da Bahia. Geraldo tem serviço prestado a Itabuna, prefeito 2 vezes, e na militância na CEPLAC, técnico agrícola da CEPLAC, foi da CODEBA. Então tem história para ser contada, e eu não sei. Aí é fórum íntimo, é defesa dele, é o direito dele, né? Ele sair do Partido dos Trabalhadores. Boa sorte. Vamos ver o que vai acontecer com o Geraldo Simões de Oliveira, mais conhecido como Minha Pedinha. Vamos nós agora. A senhora gostou? Eu estou na linha com quem aí? Está na linha? Clodovil está na linha? Exatamente. E aí eu estava já... A gente faz o programa, o podcast, e tem. Antes, porém, vamos dar uma boa tarde a Clodovil. O professor Clodovil, meu professor de Direito Penal. Boa tarde, professor. Boa tarde, Bené. Boa tarde a todos que acompanham o programa Fala Bené. Boa tarde a professora aí que está nesse diálogo com você. Estou aqui acompanhando e aprendendo também. Eu não sou professora. Ela não é professora, é sua colega, Nélia Ferreira. Não está vendo? Está vendo? Mas as pessoas... A doutora Nélia, como vai? A doutora Nélia. Boa tarde. E chama-se ela de pastora também, né? Também acontece. Por algumas vezes já me chamaram. Ela era essa primeira que pega Bené, e aí só estava pegando o seu perfil, eu não vi. Exato, está vendo, perfil. Pois bem. Olha, a gente vai falar... Primeiro, vamos essa câmara que é a cena da nossa Câmara de Vereadores agora. O que é que aconteceu hoje? Tem cena da Câmara já ao vivo, viu? Quase ao vivo, aliás, de instantes. Está ao vivo? Coloca aí. Redes sociais. Nossos repórteres foram lá, está aí. E daqui a pouco o professor e vereador Clodovil Soares vai falar, vereador do PL, né? Vai falar sobre o que aconteceu hoje na Câmara e a gente entra no nosso assunto, doutora Nélia. E aí aconteceram várias coisas. Agora teve a sessão, hoje é terça-feira, é a sessão da Câmara de Vereadores. Então, primeiro você fala como vereador, Clodovil. Vamos lá. O que aconteceu na sessão da Câmara de importante hoje? Foi discutida a questão da Zona Azul, foi discutido também outros temas. E aí, me conte. Foi aprovado um requerimento para que a empresa encaminhe o contrato, né? Que a gente vai começar a fazer o acompanhamento das mudanças que a empresa conseguiu implantar em razão daquele decreto legislativo deu à empresa 30 dias para adequação à lei municipal, para realizar o sistema Zona Azul. E aí hoje o requerimento foi votado para requisitar à empresa o contrato.
que a gente não tinha tido, os vereadores dessa legislatura não tinham tido vista do contrato ainda. E aí vamos começar a ter vista do contrato e fazer a verificação de quais foram os pontos que a empresa avançou nesses 30 dias, né? Aí eu acho que tem mais 10 ou 12 dias para ela concluir as intervenções, para que a gente possa novamente votar acerca da continuidade ou não do contrato. Ok. Aconteceu também que eu fiz a manifestação aí sobre a data de hoje, né? Que é tema nosso também aqui, discussão, que é o dia para a eliminação da violência contra a mulher e a violência de gênero. Esse dia é demarcado pela ONU em 1999, foi decidido que o dia 25 de novembro ficaria, então, como sendo o dia de busca, de luta pela eliminação da violência contra a mulher e as meninas. Ok. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso com a doutora. A doutora veio exclusivamente representando as mulheres. Antes, porém, vamos falar sobre essa questão da Zona Azul também. Essa novela da Zona Azul. A advogada tem que falar dessa questão. Eu tenho, inclusive, aí, uma solicitação a fazer ao nosso vereador, que é o único vereador eleito do PL. É do seu partido, né? É do meu partido, sim. Congratulo, inclusive, porque ele foi o único a se eleger. É que observe, doutor, na análise desse contrato, quanto ao número de vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosos, especialmente na área das cinquentenário. Porque na empresa anterior tinham mais vagas. Os idosos e pessoas com deficiência já têm um problema, que é a falta de respeito a vagas. Exato. Nós temos o irmão do doutor Anderley, meu querido amigo Ney, que ele estava me relatando que teve que se dirigir à UPA e quando chegou lá, ele usa cadeira de rodas, não conseguiu acesso porque tinha um carro parado exatamente na faixa de acessibilidade. Ele, assim, dizendo que falta de respeito. E porque a pessoa que tem uma deficiência já é um caso sério. E eu vejo, inclusive, eu não consigo me controlar de chamar a atenção de pessoas que param na vaga de pessoas com deficiência e sai jovem. Às vezes, um jovem com cara de malhador. Musculoso. E comigo mesmo, porque eu não consigo me calar. Eu digo, você não viu que você parou em uma vaga para pessoas com deficiência? A mesma coisa acontece com vagas para idosos. Eu creio que diminuiu o número de vagas com esta nova empresa, porque a anterior tinha um número maior, mas eu não tive, se vocês que são vereadores não tiveram acesso ao contrato, imagine nós, usuários. Mortais, né? Pobres mortais. Que analise essa questão do número que a Câmara votou de vagas destinadas a idosos e pessoas portadoras de deficiências e o número efetivo, especialmente na área da cinquentenário, porque são clínicas, são farmácias, são locais que as pessoas precisam ir, que tem que ter essa capacidade de poder estacionar, tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência, e eu observo que o número de vagas é muito restrito. E muito obrigada de logo. Vamos lá. Doutora, esse foi um dos pontos também que nós cobramos da empresa. Além do tempo de espera, que é não remunerado, que ela não vinha cumprindo, estava notificando os usuários assim que estacionavam, o número de vagas também para idosos e PCD, e o outro ponto era a TPU, que era considerada a multa. O valor de R$3 dobrava em razão da pessoa não ter notificado o estacionamento. Então, nós estamos acompanhando. A última passagem que eu fiz pela Avenida Cinquentenário, conversei com algumas pessoas e as pessoas manifestavam que o número de vagas teria aumentado. A empresa também informa que aumentou o número de vagas para idosos e PCD. E aí nós estamos justamente fazendo isso, acompanhando, vamos quantificar, porque a legislação municipal fala em 5%
da via deve estar destinado a idosos e PCD, 5%. E a empresa vinha informando que existia os 5%, mas os 5% no sistema como um todo, no sistema global de vagas. Então, isso não atende o que a legislação diz. E a gente está cobrando, ela está readequando esse número para ser 5% da via. Eu entendo, inclusive, que o percentual de 5% para idosos e pessoas portadoras de deficiência é muito baixo. Nós somos um país de idosos. E o número de 5% apenas é muito baixo para a quantidade de idosos que se deslocam para vir estacionar no centro. Esse aí é um outro problema que nós temos, porque o contrato foi feito com base na legislação aprovada pela legislatura anterior, né? Então, nós estamos aguardando, vendo a adequação a essa legislação municipal anterior e vamos fiscalizar para que, havendo alguns pontos que precisem, por exemplo, ampliar, na minha opinião, por exemplo, o período de espera não deve ser de 10 minutos, deve ser de 15, então eu já vou propor essa ampliação. E se a gente perceber também que o número de vagas de 5% por via não está sendo adequado, a gente vai também buscar alteração na legislação municipal e, por consequência, a alteração no contrato. Então, desculpe a intromissão. Sim. É muito fácil, doutor. É simplesmente pegar a estatística da cidade. Quantos idosos tem, quantas pessoas abaixo de 60 anos. E fazer um parâmetro. Que eu creio que nós não temos apenas 5% de idosos que têm veículo e que usam... Mas é 5% do número de vagas. É 5% do número de vagas por via. Sim. Não é 5% da população. Professor e doutora, eu entendi. Nós vamos falar um assunto, a gente vai discutir esse assunto no nosso... Eu entendi que não é 5% sobre o número de vagas, mas o que eu digo é que é um número baixo, já que vocês vão apreciar o contrato com possibilidade de alterar a legislação, que veja as estatísticas e adequar, porque eu creio que 5% é um número muito baixo para idosos e pessoas com deficiência. Uma boa dica para o seu gabinete. Eu antecipo mais, vereador Clodovil. Em 1982, o Baldo Porto Dantas foi prefeito de Itabuna. 82, assumiu em 83. Em 83, o primeiro governo ele fez um estudo sobre Zona Azul. Ele disse que ia implantar o Zona Azul. Em 1984, ele implantou Zona Azul em Itabuna. Agora, como foi que funcionava? Como é que funcionava a Zona Azul? Funcionários da prefeitura, veja bem, alguém vai dizer, mas é outro tempo. Mas deu certo. Funcionários do município, eram não sei quantos, todos eles fardados direitinho, tal lá. Não teve corrupção, não teve ladrão, não teve empresa do outra fora, não teve roubadinha, não teve suspeita e funcionou. E aí, certinho. Funcionou durante o governo de Baldo Dantas todinho. Zona Azul foi exemplo. Exemplo a nível de Bahia, nem Salvador tinha. Tudo bem. Terminou o governo de Baldo Porto Dantas, entrou Fernando Gomes, o secretário de administração, Dinei Oliveira, acabou. E passou um hiato, depois retornou como privado. A pergunta é, só para darmos sugestão para o seu gabinete, a secretária do partido está aqui, do partido, da sociedade, não é partido, da sociedade, doutora e Clodovil. Vamos buscar, estou sendo atrevido para o seu gabinete, vamos buscar experiências exitosas no Brasil. O gabinete do vereador Clodovil Soares vai, pesquisa no WhatsApp, tal, não sei onde, e vê onde é que deu certo. Se deu certo em Sorocaba, traz a experiência para cá.
Então, como for, então é uma dica que eu estou dando. Eu não sei como não dá certo, porque não é a primeira vez. Carlos Lee já foi secretário e não deu certo. Não sei quem já foi secretário e não deu certo. O Silvio até é secretário já de trânsito também. Então eu pergunto, por que a Zona Azul tem um nó na Praça Dame ali que não dá certo? Funcionava bem. O que ocorre é que quando essas empresas são licitadas e contratadas por um governo, quando outro governo entra, eles não querem dar continuidade ao contrato. Agora, a empresa que nós licitamos e deu trabalho para configurar, porque o segredo está na requisição do que vai ser contratado, né? O contrato, ele é todo elaborado com base no que o secretário requisitou. Então, na época, deu trabalho de requisitar. Um tinha uma opinião que deveria ser por parquímetro, outro tinha opinião que deveria ser com monitor. E aí veio uma empresa leve, uma empresa que não incomodava muito, uma empresa que, ao final de cada 6 meses, recolhia o percentual que era indicado, apontado para a assistência social e distribuía com as instituições de assistência social. O prefeito Vani, na época, fez várias dessas reuniões distribuindo os cheques para as instituições de assistência social. Então, foi um modelo ali que deu certo. Tanto que ficou durante todo o governo do prefeito Vani e veio a ser retirado muitos meses depois que o prefeito Fernando Gomes assumiu, né? E aí fica naquela situação de que começa a querer encontrar chifre na cabeça de cavalo, porque é a empresa que não foi contratada pelo governo que ali está. Então, tem esse incômodo, né? Principalmente porque o tempo de espera era de 15 minutos, né? Então, funcionava muito bem, o tempo de espera era de 15 minutos, tinha vaga de idosos, tinha toda a demarcação, a empresa nos ajudava na sinalização vertical que ocorria no município, né? Então, ela dizia, nós vamos contribuir. Então, era um parceiro em organizar o trânsito, né? E aí você sabe, as coisas comigo não tem o por fora, não tem o percentual por fora. O que a empresa ganha é o que está no contrato. O que a empresa entregava à prefeitura era o que estava no contrato, distribuía às instituições financeiras. Então, essas implicações outras que vão além do contrato é que acaba ocasionando esses problemas de mudança de empresas, mas era um bom serviço até então. Muito obrigado. Por enquanto, nesse caso aqui, a gente vai voltar a esse assunto, Clodovil, trazer aqui mais discussões, porque tem um conselho de transporte, se você tem a sociedade, fala-se agora em parquímetro agora, e alguém já anunciou aí eu vi em grupos, empresários, comerciantes parabenizando, como se o empresário fosse, ou o comerciante fosse a voz da cidade, como se só empresário que usasse a Zona Azul, né? Só tem empresário, só tem comerciante, mas não é, a sociedade não é plural, então as pessoas têm que se ouvir, têm que discutir. E o problema é que quando a gente fala, algumas pessoas fazem muxoxo, essa minha avó que usava essa expressão, fazem muxoxo, fazem beicinho, mas na discussão não é beicinho. Mas o tema hoje, a gente vai faltar o professor Clodovil, professor que foi meu professor de direito penal e direito penal e de criminologia, pós-graduação. Fui um péssimo aluno, eu e Ricardo Bacelar, mas você foi um bom professor. E meu colega também na UESC. Vamos falar sobre... o professor Cosme Reis também. Como? Cosme Reis também estava nessa turma. Tinha uma turma muito boa. Tinha Cosme Reis, tinha doutor Alex, tinha tanta gente bonita. E aí, doutor Marco Bandeiras, você também participante. É muito bom. Na FTC, antiga FTC. Isso deu para a gente aprender um pouquinho. Mas a gente vai ouvir aqui, Clodovil, a gente vai ouvir uma minha querida Vânia Maria, está na linha. Ela é do Grupo de Mulheres do Brasil, ela é líder do Comitê de Combate à Violência à Mulher e do Núcleo de Itabuna. Vai falar sobre esse tema, que é um tema que não traz alegria para ninguém. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. Boa tarde, Bené. Boa tarde, ouvintes. Posso dizer, um prazer estar contribuindo neste momento com o seu programa, né?
mas não prazer pelo momento e pelo dia. Mas estamos aqui, né, para lembrarmos da história, na história de 3 irmãs que lutaram contra um regime ditador, onde queriam apagar as vozes, apagaram a vida, mas não as vozes dessas 3 irmãs, onde hoje nós continuamos dando a voz a elas, né? Continuamos com os braços dela, levando a sociedade o conhecimento da luta das 3 irmãs, Pátria, Minervas e Maria Teresa Mirabal. Elas que lutaram contra um ditador, Rafael Trujillo, né? E se tornaram a voz de um povo silenciado pelo medo. No dia 25 de novembro de 1960, elas foram brutalmente assassinadas. O regime tentou apagar suas vidas, mas não conseguiu apagar sua história. Conhecida como as borboletas, como eram chamadas, bateram suas asas tão forte que atravessaram o tempo e o mundo inteiro passou a ouvi-las. E hoje estamos aqui, neste programa, relatando essa história, não com muito agrado. E, como disse aí, né, tentando eliminar a violência contra a mulher. Essa palavra eliminar, uma palavra forte e maravilhosa. E que eu acredito que um dia na nossa sociedade a gente não venhamos mais ouvir nenhuma vítima da violência contra a mulher, seja ela física, moral, patrimonial, sexual ou psicológica. Que a gente possa ter o direito de viver, o direito que todo mundo tem e que muitos querem tirar esse direito. Mas que a gente possa continuar lutando, porque eu, quanto líder do Comitê de Combate à Violência à Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Itabuna, tanto eu quanto tantas outras vêm dando as mãos para que a gente acabe, né? Possamos levar aí, como sociedade, o conhecimento a tantas mulheres dos direitos que ela tem. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. E que a gente possa continuar lutando, né? Eu, quanto líder do comitê, tenho feito algumas ações em bairros, ações de levar o conhecimento, a autoestima a tantas mulheres que muitas vezes não têm o conhecimento dos sofrimentos e das violências que elas passam. Mas somos uma extensão da rede de enfrentamento, né? Porque a rede de enfrentamento é que pode fazer o trabalho verdadeiramente acontecer. Mas a sociedade civil ainda é responsabilizada a ajudar essa rede de enfrentamento e de proteção. Então, eu deixo aqui, na minha voz, né, que a gente possa continuar acreditando que, através de ações preventivas, através da educação e através de leis mais justas, a gente possa conseguir vir a fazer jus a essa palavra eliminar. Obrigado, Bené, pela oportunidade. E a todos os ouvintes. Ok, minha querida Vânia Maria, ao vivo é assim, a gente está fazendo esse processo, doutora Nélia. Você vai comentar e o professor Clodovil também vai comentar sobre essa declaração de Vânia Maria. Antes, porém, ainda vamos ver Cássia Dantas, minha querida Cassinha do PT, professora, militante, é uma figura que eu tenho estima e consideração. Cassinha está em Salvador e está direto com a gente aqui. Seja bem-vinda, Cassinha.
Alô, Bené. Eu sou a professora Cássia Dantas, representante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, membro da Rede Feminista Cristiane e membro do Movimento Negro Unificado. Venho aqui para, neste dia, 25 de novembro, dia de luta contra o feminicídio, dizer que basta de nos matar. Estamos cansadas de sermos assassinadas, maltratadas. Como uma mulher negra, não poderia deixar de passar em branco que nós precisamos estar vivas. Os governantes precisam fazer leis mais rigorosas para punir os agressores, nossos agressores, que não nos permite estar com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Precisamos sim dar um basta, basta de violência contra a mulher, basta de nos matar. Precisamos continuar vivas, porque temos muito a contribuir para esta sociedade. Os deputados e senadores precisam fazer leis mais rigorosas para combater esse assassinato que nós estamos vivenciando todos os dias. O Brasil e a Bahia são lugares mais violentos para agressão com a mulher. Está em Salvador, está vindo para cá. E Cássia é flamenguista. Venha, Cassinha. Então, gosto muito de Cassinha, é uma figura que tem maior carinho e respeito. É professora do Movimento de Mulheres Cidadã, movimento do Negro Unificado, do Partido dos Trabalhadores, é uma ativista e professora da rede municipal, rede estadual. Cassinha é uma figura que diz. Então, professora doutora Nélia, como é que pode um negócio desse? Me explique é uma aí, doutora coisa Nélia. Absurda Matar mulher. e que deveria ser inaceitável. Nós temos isso na literatura do nosso Jorge Amado, nascido aqui próximo. Naquela época, ele já escrevia sobre a violência contra a mulher. Exato. Na implantação do município de Ilhéus. Sim. Os cacaicultores, como abusavam e violentavam as mulheres. Inclusive, um dos livros dele, que Jorge Amado sempre foi muito... Negócio de Jorge, viu? Eu também. Ele sempre foi muito realista. Ele escrevia sobre pessoas, né? E no livro Capitães de Areia, ele, inclusive, mostra não só a violência contra a mulher, mas a violência contra a criança, a violência contra a menina, que é a personagem que ele retrata no livro. E é, assim, uma coisa histórica, milenar. Isso vem de tempos bíblicos, inclusive. No ano de 2024, as últimas estatísticas mostraram que foram registrados 1.492 casos de feminicídio, equivalente a 4 mortes por dia. Então, hoje, dia 25 de novembro, possivelmente 4 mulheres morreram por feminicídio. Os casos estouram. E hoje, com a internet, isso é muito mais divulgado do que antigamente. Os estupros registrados é um número absurdo, 87.545 no ano de 2024, que equivale que uma mulher foi estuprada a cada 6 minutos. A cada 6 minutos, uma mulher estuprada, inclusive crianças. Outra coisa, apenas 4% denunciam. Então, de 100 casos, só chega a DEAN, só 40 casos. A maioria procura resolver com amigos, com família, tem vergonha. A mulher violentada, ela tem vergonha, porque parece que a culpa é dela. É uma questão, inclusive, que as duas participantes anteriores, Sim. que é uma coisa que e o nosso vereador, que nós temos que fazer é justamente educar, levar aos bairros, como a professora Cassinha falou, tem que levar aos bairros, tem que fazer palestras nas escolas, nas igrejas, para mostrar às mulheres, para que não permitam essa violência. Porque começa com o xingamento, começa com o controle, começa com o abuso, começa com tapas, empurrões e acaba em morte. E às vezes começa com tiro mesmo, né?
e acaba em morte. Exato. Então, a gente tem que lutar contra isso, e é um absurdo que estejamos no ano de 2025 Da era cristã, da era cristã. que tem um bocado de ano antes também. Sim, né? com certeza. Nós temos, Rapaz, né? historicamente, é muito antes. É 2025 da era cristã. E é absurdo. O ser humano parece que teve tanta evolução em algumas áreas. Tecnológica, tal, ciência, Tanto, medicina, diagnóstico, tal. tratamentos. Internet, avião. Nossa, no século passado, o século XX, eu gosto muito de história, e eu acho assim muito interessante. Você vê, no início do século, eram carruagens e cavalos. No final do século, no meio do século, o homem foi à lua. E não dá bom dia ao vizinho. O homem vai à lua, mas não consegue dar um bom dia ao vizinho. Tá do lado dele. Exatamente, isso é uma coisa absurda. Todo o dinheiro que é destinado para tantas e tantas coisas, cadê a educação? Que vai ao bairro, vai à igreja, vai à escola, ao hospital, à clínica, converse com as mulheres, fale dos direitos dela, porque o direito existe na lei, mas na prática, inclusive, Vamos provocar o nosso como nosso advogada, poderoso? a resposta da 40% apenas vai a DEAN denunciar. Sim. E a resposta é demorada. Vamos provocar o nosso. Que nosso também é poderoso, delegado. Porque ele aqui é poderoso, né? Com certeza, Não, veja bem, porque- porque a responsabilidade desse homem, ele é professor, advogado, pai, marido, delegado de polícia e agora vereador. Vereador. Agora me diga uma coisa, vereador, meu querido Clodovil, me diga uma coisa, homem, eu estou um homem perguntando um homem, por que homem mata você, pela sua experiência como professor e como delegado de polícia, como autoridade policial, por que, qual a opinião sua, por que o homem mata a mulher? Mata com requinte de perversidade. E nós estamos vivendo numa sociedade que está avançada, como a professora falou. Qual é a causa, na sua opinião, e qual a alternativa para conter esse ódio, esse rancor? E eu tenho outra pergunta a fazer também daqui a pouco sobre nessa mesma linha. Por que o homem mata, na sua opinião? Os fatores são múltiplos, né? Os fatores são múltiplos. Vai desde o ambiente que nós vivemos, que é um ambiente herdado do patriarcado, herdado do machismo, né? Dessa confusão entre a liderança que um homem deve exercer na família, como, por exemplo, está na Bíblia, e como, de fato, esses homens exercem. A liderança que é posta na Bíblia e ensinada por Paulo e por Cristo, é uma liderança de amor, uma liderança amável. Quando diz que o homem é a cabeça, né, da família, do casal, assim como Cristo é a cabeça da igreja, as pessoas confundem isso com machismo, mas na Bíblia é claro em dizer que essa liderança aí é uma liderança de amor, é uma autoridade de amor e não autoridade de violência. Então, os fatores são complexos. Vai desde esse ambiente que a gente vive, até os problemas financeiros que esses casais, né, vivem, até os problemas emocionais que eles carregam, até a falta de estrutura familiar, a dependência econômica da mulher em relação ao homem, né? Agora, eu posso pontuar alguns casos que eu já trabalhei na investigação e, para a gente falar, por exemplo, identificar algumas motivações, são as mais esdrúxulas possíveis. Esses fatores são identificados pela sociologia, pela criminologia, mas nenhum deles justifica o ato de violência. Então, por exemplo, eu já trabalhei em casos que o marido espancou a mulher porque estranhava dela mantendo relações sexuais com ele, ela não conseguia chegar ao orgasmo. Então, ele começava sobre uma acusação de que ela, então, deveria estar traindo ele, então o orgasmo dela seria com esses amantes. Então, é algo, assim, muito esdrúxulo, que nasce de onde? Nasce da insegurança do homem, da insegurança masculina nesse relacionamento com a esposa. Até, né, e dando um exemplo assim,
completamente distintos, até, por exemplo, ele ter gasto no bar o valor que seria para pagar a conta de energia, ou para comprar a fralda e o leite do menino. Então, esse público nosso, que é o público mais corriqueiro nas conduções da delegacia, geralmente os problemas são por fatores financeiros e também por embriaguez, alcoolismo, uso de droga, que acaba revelando no homem esse viés de violência na tentativa de impor, né, a sua presença, principalmente no lar e nesse relacionamento. Ele não querer, por exemplo, que o relacionamento termine. Ultimamente, em Itabuna, o que a gente mais tem visto tem sido nesse sentido aí, os feminicídios, né? De não aceitar o afastamento, não aceitar a rejeição, né? E o que a gente mais estranha, na maioria das vezes, é que a mulher ainda nutre por esse violentador, por esse autor de crime de violência doméstica, um certo sentimento. Então, ela fica ali, como a legislação Maria da Penha busca proteger, né? Vulnerável fisicamente, psicologicamente e moralmente. Então, é muito fácil dessa violência progredir e chegar a um feminicídio, infelizmente. E duas coisas, doutor, que chamam a atenção é a reprodução da violência. Uhum. A criança que ela é criada em um lar violento, a mulher pratica violência contra o filho pratica violência contra os animais domésticos. Essa violência é reproduzida. E outra coisa, é uma violência, a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela é talvez o mal mais democrático que existe. Porque independe de classe social. De juiz a gari, né? Exatamente, porque acontece. O ano passado teve a denúncia de uma desembargadora que sofria violência do companheiro. E ela teve a coragem de ir à TV e denunciar e dizendo exatamente, eu sou desembargadora, eu estou denunciando para que vocês não se calem. Porque, como eu disse antes, normalmente a mulher tem vergonha de dizer que sofre violência. Agora, eu vou fazer uma pergunta a vocês dois. Professor, a pergunta é, por que, se eu estiver errado, homossexual não mata a mulher numa relação conviver, não é confusão conjugal, né? Conviver. Você não vê casos de homossexual matando mulher. Vou ficar cometendo feminicídio. Feminicídio pressupõe que é uma relação de convivência. Mas eu não vejo. Ao longo desses anos, todos eu pesquisando, não vejo homossexual matando. Muito pelo contrário, eu vejo homossexual endeusando a mulher. Eu vejo mulher tratando do cabelo da mulher, tratando da unha da mulher, se vestindo igual a mulher, andando. Mas eu não vejo casos gravíssimos de, na rua, dando tiro, homossexual chegando, dando tiro na mulher. Só vejo machão, homem, o alfa, o grupo alfa, o porreta, o cidadão que está com a faca na mão, com o revólver na mão. Se eu estiver errado, alguém vem me consertar. Se a gente partir de uma razão da criminologia, a criminologia clínica, né? Pode ser por influência aí de que ambos são vítimas do mesmo patriarcado histórico. Então, essa sensibilidade masculina que leva ao caminho da homossexualidade faz com que, então, ocorra essa percepção de que a mulher também é vítima desse patriarcado, desse machismo, né? Então, não tem essa propulsão violenta, né, por conta do homossexual em direção à mulher. Aí uma conjugação, digamos assim, de vulnerabilidades, né? O professor Zaffaroni trata do tema, numa publicação pequena dele, que ele fala a discriminação na discriminação, que é quando ocorre, por exemplo, num meio que já sofrem determinada discriminação, como, por exemplo, a discriminação racial. E aí, dentro desse grupo que é discriminado em razão da raça, da cor,
ainda ocorre a discriminação daqueles que são homossexuais. Então, haveria aí uma dupla discriminação, né? Quando nós tratamos, então, desses grupos em linhas distintas, a criminologia psiquiátrica faz essa linha de empatia, de alta, né? De se colocar no lugar do outro. Então, talvez seja por isso que não ocorra aí essa discriminação, né, de um campo da homoafetividade direcionado à mulher, porque é algo que ele aspira, né? Normalmente os homossexuais veem na mulher a condição da mulher mãe, né, da mulher perfeição, né? Enquanto o violador não. Ele vê ali uma oposição, um oponente, alguém que está cobrando pelo sustento, alguém que está cobrando pelo respeito, alguém que está cobrando pela dignidade, né? E ali ele vai se tornando esse violentador dos mais diversos campos que a mulher merece proteção. Agora, Bené, eu falava hoje na Câmara, comentando o assunto da prisão do presidente Bolsonaro, acerca de um discurso hipócrita que reina no país. Todo mundo está vendo aí que há uma escalada de autoritarismo e que um dos poderes está sufragando os demais e que uma pessoa dentro desse poder é quem mais decide as coisas no país, silenciando o legislativo, silenciando o executivo, por receio. Isso ocorre também nesses discursos de preconceito, nesses discursos de defesa da mulher. Por exemplo, nós temos a promulgação da lei federal que exigiu que as DEANs, as delegacias da mulher, funcionassem os seus plantões de forma ininterrupta, 24 horas por dia, todos os dias da semana, tivesse um espaço reservado, tivesse treinamento às equipes policiais, que em sua preferência fossem policiais femininas, que tivesse um atendimento humanizado. É a Lei 14.581, de 3 de abril de 2023. Veja bem, 3 de abril, não é de ontem, não é de janeiro desse ano, é de 3 de abril de 2023. E até hoje não foi implantado em 100% os plantões nas DEANs. Nós temos uma DEAN em nossa cidade e ele não tem plantão. E a resposta é que não tem no orçamento essas horas extras para remunerar os delegados que ficariam à disposição do plantão. Então, o que acontece hoje na nossa cidade? Temos a delegacia, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, cuja estrutura, eu já inclusive conversei com a coordenadora, precisa ser melhorada, já teve 4 delegados, estamos chegando aí a ter apenas 2 delegadas, né? Uma já com previsão de aposentadoria para o próximo ano, então possivelmente nós passaremos por um momento em que a DEAN terá apenas uma delegada. Para a quantidade de inquéritos que a DEAN tem, para a quantidade de inquéritos que ela recebe, é muito pouco, é muito pouco. E a hipocrisia reside justamente nesse sentido. As mesmas pessoas, os mesmos grupos que levantam a bandeira de defesa da mulher, que vão lá buscar a promulgação de uma lei importante como essa, não voltam a cobrar a execução, a implementação dessa legislação, né? E depois voltam novamente com um discurso, digamos assim, remasterizado, sem que tenha cumprido com os objetivos da legislação anterior. Então, eu já fiz críticas à segurança pública no período que falavam do triplo homicídio em Ilhéus de 3 mulheres. Nós temos lá um núcleo de homicídio. Como é que Ilhéus, com o número de homicídios que tem, com o número de feminicídios que tem uma DEAN, mas a delegacia de homicídios não existe. A delegacia de homicídios não existe. Lá é um núcleo. É uma estrutura muito menor. Isso há mais de 10 anos. Nunca implementa a delegacia. A questão que é a sua área, tanto a questão da criminologia quanto de ser professor e delegado e também vereador, e o que o senhor acabou de falar
se consegue aprovar uma lei, o que já é muito difícil, que às vezes para aprovar uma lei leva-se muitos anos, e depois de aprovada, ela é colocada na gaveta, porque é o que eu falo. A DEAN trabalha, olha que as delegadas se esforçam, mas elas trabalham com um número pequeno de agentes, de investigadores, até para notificar o agressor é complicado. A pessoa, como disse, apenas 4% denuncia. Ela cria coragem depois da violência e vai à DEAN, mas ela não pode ser atendida naquele dia, é agendado para no próximo mês. Para ouvir o agressor, às vezes é agendado para 2 meses depois. Então, isso arrefece. A mulher parece que se fica abandonada, vulnerável, fragilizada. É uma questão que deveria trabalhar com o orçamento para aumentar o número de pessoas a trabalhar na DEAN, de agentes, de investigadores, de pessoas para dar atendimento. Porque tem a da Polícia Militar, que é a Ronda Maria da Penha, que é um trabalho excelente, mas não é suficiente. Mas a minha pergunta é justamente esta. Eu vou repetir. Resolveria, esse plantão ininterrupto, doutora, resolveria, porque o plantão ininterrupto receberia as demandas novas, os inquéritos novos, e passaria para o delegado titular concluir. E aí o delegado titular e a sua equipe ficaria com a etapa de conclusão dos inquéritos já antigos, que já estão lá na delegacia, e receberia esse auto de prisão em flagrante já lavrado. Mas hoje sim, o plantão ininterrupto, o que ocorre? A delegada da DEAN está lá e durante o dia os flagrantes não são encaminhados para o plantão policial, só são encaminhados para o plantão policial durante a noite. Então, durante o dia são encaminhados para a DEAN. Então, se chegarem 2 flagrantes durante o dia, 2 delegadas têm que parar os seus fazeres ordinários de dedicação à investigação a outros inquéritos para lavrar esses flagrantes que chegam durante o dia, que é das 8 às 18 do dia. Então, e aí, o plantão ininterrupto daria conta desses flagrantes e daria conta também dos flagrantes que chegassem durante o período noturno, com essa visão de que é especificamente para atendimento e acolhimento da mulher. O Mike está dizendo aqui que nosso tempo já se esgotou, tempo regulamentar. Doutora, muito obrigado. Pode falar. Não, eu inicialmente agradeço ao convite, porque são temas que interessam a sociedade, são temas que interessam aos consumidores, que interessam aos cidadãos, que interessam aos eleitores, que interessam à mulher, que interessam aos estudantes. Os temas abordados é sempre voltado para a sociedade. Então, eu agradeço o convite e sempre que for possível. A casa da senhora, viu? Muito o microfone obrigada. É seu. Pode levar para casa, depois a gente vai conversar. Muito obrigada. Doutor. Também, Bené, agradeço aí por você ter lembrado de mim nesse momento aí da entrevista. Se quiser marcar outras, estou à disposição. Parabenizar você pelo programa, parabenizar por esse retorno a ocupar o seu espaço e que a gente possa aqui discutir não só os problemas sociais, mas política, os problemas relacionados à segurança pública, os problemas relacionados aos partidos, e o dia a dia, o cotidiano da cidade, que está merecendo de atenção e que nós temos buscado fiscalizar e levar informações para que o Executivo atue de uma forma mais eficiente, mais ágil, para que não possamos transformar a cidade numa cidade melhor para se viver. Olha, o tempo é regulamentar, o dono do programa está dizendo que acabou aqui, o Mike. E a produção está dizendo, olha, eu gostaria de dizer uma coisa apenas. Eu fico muito triste, doutora Lenelli, doutor vereador Clodovil, porque agora mesmo eu pensei em assistir, eu acompanhei esse caso, não sei se a doutora, você era os pequenos, Nada. Doutora principalmente, Nada. Doc Street, eu era menino, Doc Street,
Clodovil é bem mais novo, né? Assim, e não acompanhou o caso Doc Street de. Ângela de E eu, Luiz. quando eu vi só a chamada dizendo que ela era prostituta e tal, eu falei, não vou assistir, não. Eu não vou assistir. Eu acompanhei. Eu, garoto, na revista Cruzeiro, aquele homem com a costeletona matou a mulher, dizendo que ele era um. E foi o que, desde garoto, em 1973. E aí, o que me deixou mais intrigado à época, que ele matou, foi um grande júri, com a comoção nacional, que ele matou em defesa da honra. O mineiro, né? Era um machão, era um tipo de machão mesmo, e ele era uma mulher bonita, e ele entrou, depois morreu depois do Doc Street, ela também, uma bonita, e ela está passando agora na Globo, né? A minissérie. Eu falei, eu vou esperar um pouquinho, não é? Doc Street. Esses casos também, teve um caso de feminicídio recentemente em Una, e também eu queria falar, mas o programa, nós anunciamos que era violência urbana e também violência no campo. Mas nós tomamos feminicídio, principalmente. O tema é tão amplo, eu não gosto de falar desse tema. As mulheres tomam conta do meu universo, né? Uma mãe, uma mãe, todo mundo tem, uma irmã, uma única irmã, um monte de sobrinhas, uma mulher, uma filha e uma neta. Eu vou fazer o quê? Agradecer a Deus, não é, né? Então, olha, eu gostaria de ver... Uma partezinha para eu comentar. Assim, você falou aí do crime que atingiu Ângela Diniz, e a FTC, que agora é o NEX, né, faz um trabalho muito bom com relação ao júri simulado. Os alunos, então, pegam determinados crimes que se tornaram conhecidos, e um deles foi realmente esse aí de Doc Street, ele foi julgado. Outro crime, a doutora mencionou a obra de Jorge Amado, e aí na obra lá de Gabriela Cravo Canela tem a morte da Sinhazinha pelo coronel, também foi julgado no júri simulado. Então, é um trabalho muito bom, e normalmente os professores que orientam e a coordenadora têm utilizado esse júri simulado para fazer com que os alunos, né, encampem esse combate, essa luta contra o feminicídio. Então, tem sido utilizado aí, normalmente, essa pauta. Só o último agora, que eu não estou lembrado, mas eu acho que o tema foi em relação à criança que foi morta por aquele padrasto, que era vereador e tal, que foi o desse ano. Mas os anos anteriores todos trataram do tema feminicídio no Tribunal do Júri simulado lá da UNEX. É uma situação que vem desde 1900 e Antônio Carlos Magalhães, aliás, desde 1900 e Pedro Álvares Cabral. E eu me lembro que eu era garoto, ouvia sempre a história da minha avó, minhas mulheres em casa, falava que a mulher foi morta porque o homem lavou a honra e enxugou a faca com o sangue no paletó de linho. A gente via essas coisas. Meu Deus do céu, que coisa mais sem graça. Né? Eu via isso. Absurdo. É um absurdo. Como também mulher. Minha avó foi pega no laço. Olha que coisa. Você já viu essa expressão? Minha avó era índia, foi pega no laço, né? E aí a história do Brasil também diz que a mulher foi violentada porque ela era prostituta. Itabuna teve curra. Mulher, quem morreu? Uma prostituta, morreu, foi assassinada mesmo, era prostituta mesmo, uma a menos. E tem isso. E aí tem a violência contra idosos ainda, assassinato contra idosos. Nós temos também casos de violência contra a criança, assassinato contra a criança, um requinte de perversidade. Nós temos também e o agressor. Eu deixei por último para dizer isso. Eu fui repórter policial, doutor Clodovil, durante ininterruptamente 15 anos fui repórter policial, de boca de delegacia mesmo. E aí eu fico vendo hoje, a gente não divulga a legislação, o senhor legislador municipal, não preserva a imagem do agressor, e a vítima, a senhora, fica mostrando ela para lá e para cá, sorrindo para lá e para cá, não coisa. E outro tratamento também. Não é possível que o senhor é vereador e está com poder, como digo, poder assim, de influência na condição onde o senhor está, com a caneta, de fazer um barulho na cidade. Não é possível que uma DEAN, na cidade de Itabuna, esteja fechada no final de semana, ou que esteja 2 delegados ou não. Era para estar uma delegacia de estar no meio da rua 24 horas e vendo, porque justamente no final de semana, onde o cara toma todas e bate na mulher, a delegacia está fechada.
Eu não estou dizendo isso, quando diz isso, alguém fica zangado, o delegado fica zangado, o secretário fica zangado, alguém fica zangado. Mas meu papel é dizer isso. A delegacia tem que estar funcionando, tem que ter a DEANRA para ser a delegacia que tinha mais equipada. A delegacia da criança mais equipada mesmo, que o Conselho Tutelar era para ter 200 pessoas trabalhando. E eu, como eu não sei, eu não entendo nada, eu estou falando, todo mundo fala. Como todo mundo fala, eu falo também, né? Mesmo sendo errado. Mas eu fico muito triste e eu espero que o seu mandato, de todos, a Câmara de Vereadores é a casa legítima para dizer isso, junto com a AB, junto com a universidade, para a gente mudar esse quadro. A gente está dizendo que tem há anos que eu estou dizendo, né? Eu era garoto quando dizia que a violência contra a mulher. E continua a mesma coisa. É milenar. Não sei como é que não muda, não sei que não muda. Aí tem carnaval, e tem isso, e tá matar a mulher que estava de detalhe. Nós conseguimos aprovar no início do mês de outubro, na Câmara de Vereadores, uma legislação municipal que impede o poder público municipal. Então, é o executivo e suas fundações, mais o legislativo, de contratar ou nomear autores de violência contra a mulher. Nós conseguimos aprovar essa legislação e estamos cobrando do executivo a sanção, porque já vai aí 1 mês e meio, quase 2 meses, não sei por que o executivo ainda não sancionou, né? E se não sancionar, até a próxima semana, eu tenho a impressão que é o prazo, nós vamos retomar cá no Legislativo e vamos, então, promulgar essa legislação municipal que está aí aprovada pela Câmara de Vereadores e faltando a sanção no município, que poderia até ser hoje, marcaria aí um ponto de realmente envolvimento da sociedade municipal nesse combate à violência contra a mulher. Então, não pode mais. Você passou no concurso e tem lá a sua denunciazinha, o seu processo transitado em julgado, o município vai utilizar da oposição de ser violência contra a mulher e não contratar esse cidadão, nem tampouco nomeá-lo em cargo comissionado. Para encerrar, eu vou sugerir o senhor puxar essa discussão. Você tem uma vereadora aí na casa, que é a vereadora Vilmaci, do PCdoB. Nós temos a presidente, a secretária do PL aqui, Vânia falou, Cassinha, porque eu estou observando e eu fico em casa, eu sou um cidadão. Todo santo dia eu tenho notícia de mulher sendo agredida no Brasil e em minha cidade. O Brasil eu não posso mudar, não pode contribuir, mas na minha cidade a gente pode contribuir. Puxa esse debate. Eu estou te pedindo como cidadão, como pai, como marido, como filho, como cidadão, né? Puxa essa discussão, não só, porque a discussão não tem que ser partidária, não é questão nem não, ideológica, é um assunto sério. Tanto a juíza apanha, a jornalista apanha advogada, apanha a mulher, apanha tem que não está nem aí na jogada, apanha agora também. Mesmo, dia 22 de novembro, uma advogada foi assassinada pelo ex-companheiro na região de Minas Gerais. Brutalmente, eu vi. Não só ela, ele matou não só ela, como o pai. O pai também. Então, a gente pode ver. Vimos o caso da mulher que foi enterrada viva, né? Também. Aí, se puxar aqui, fica um rosário de conversa, de casos que mas o senhor pode puxar. Eu estou falando assim, Clovil, nada, não tem nenhuma, assim, questão... Eu estou falando como cidadão, pedindo ao senhor para puxar. Você tem todos os vereadores, e Ronaldão, Ricardo Xavier, Babá Cearense, que ia falar também. Você tem aí o presidente da Câmara, o Manuel Porfírio. A sociedade tem que discutir isso, porque parece que banalizou a violência, banalizou de a gente todo dia ver isso na rádio, no jornal, a gente ouve na televisão. A televisão Santa Cruz fez uma campanha muito bonita sobre isso. Não deveria fazer nas escolas, professoras sendo assassinadas. Então, esse é o pedido que eu faço, que a gente seja mais feliz. E é necessário ser feliz, que nós temos, é uma obrigação ser feliz. E sendo feliz também, torcer para o Flamengo hoje, que vai jogar. É uma obrigação nossa, é o pedido que eu faço no advento do Natal. O senhor que é o homem religioso, a gente tem que discutir isso aí na cidadania. A gente não pode ficar sofrendo, não, né?
Um abraço. Já começamos com essa legislação e vamos pautar outras discussões para que a sociedade como um todo se engaje nessa luta, que é uma luta global de combate à violência contra a mulher. Obrigado, Clovis Soares. Um abraço. Até mais. Doutora, muito obrigado. A casa é sua. Não tem porta aqui, não tem chave. Muito obrigado mesmo pela sua intenção. E o seu trabalho, você tem a OAB, tem outras colegas advogadas. Eu acho que tem que fazer isso. Tem que fazer um mutirão mesmo. Não pode ficar discutindo, como é que diria, romancear a discussão, achar, não, parnasiano, não. O cara que agride, ele não respeita as pessoas. Ele não tem um mínimo de respeito. Os números são Gente, é absurdo. Não é absurdo. 6 mulheres violentadas, cada mulher. 6 minutos, um estupro contra a mulher. Exato. 4 mulheres assassinadas por dia. Isso é um absurdo. Muito bem. Terminou o nosso programa, Mike. Um abraço e nós desejamos a vocês pelo menos uma contribuição, a nossa contribuição no dia de hoje, um dia de reflexão, que a gente pense que está falando, e um detalhe interessante, mais da metade, alguém já disse isso, e mais da metade da população, a metade é mulheres. Mulher. E a outra metade foi ela que colocou, essa mulher que colocou. Então, se o cidadão não tem respeito pela mulher, não tem respeito pela a mulher do outro, não tem respeito pela mulher dele, vai respeitar a minha, vai respeitar a minha filha, vai respeitar a minha filha? Não vai respeitar. Então, é necessário, eu sou contra a punição. Eu acho que as pessoas têm que ser educadas, mas educadas com firmeza. Mike, um abraço e a todos vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa tarde a todos.